Isso, agora está correto. Mateus 26, versículo 73. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. E depois da oração, nós vamos lá para Crônicas. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 1 diz: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Rei dos reis, soberano Senhor, Deus bendito, nós sabemos que Tu és um Deus de amor, um Deus todo-poderoso, e estamos diante da Tua presença e da Tua palavra. Somos a Tua igreja, e como Tua igreja, nós queremos ouvir a voz do nosso noivo. Fale conosco, Senhor, através da Sua palavra, que possamos sair daqui, ó Pai querido, moldados mais um pouco, semelhante à Tua presença, por causa da Tua palavra. Porque quanto mais, ó Pai querido, nos aproximamos dela, mais nos tornamos semelhantes a Ti. Em Teu nome santo, ó Pai querido, que eu oro e agradeço. Amém. Irmãos, antes que eu continue, livro de 1 Reis, capítulo 13, versículo 2, versículo 1, 2 e 3, diz assim: por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel, quando Jeroboão estava em pé junto ao altar para queimar incenso, e clamou contra o altar. E ele clamou contra o altar, segundo a ordem do Senhor: ó altar, assim diz o Senhor, um filho nascerá da família de Davi, e se chamará Josias. E sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras, que agora queimam incenso aqui, e os ossos humanos serão queimados sobre você. Naquele mesmo dia, o homem de Deus deu um sinal. Este sinal que o Senhor declarou: o altar fenderá e as cinzas que estão sobre ele se derramarão. Continuando aqui, você vai ver que o que ele declarou aconteceu. Bom, glória a Deus. Desde segunda-feira, eu estou com essa mensagem de quando Pedro estava ali negando a Jesus. Foi um período em que Pedro negou Jesus 3 vezes, então o galo cantou. E aí Pedro se arrependeu amargamente do que fez. E na terceira vez em que importunaram Pedro, dizendo assim, falando que ele andava com Jesus, toda vez que alguém falava que ele andava com Jesus, ele amaldiçoava as pessoas e falavam que não conhecia tal homem. E nessa terceira vez, a mulher que viu falou assim: certamente você é um deles, porque o seu jeito de falar o denuncia. E Pedro, o jeito de falar o denunciava, não porque Pedro estavam falando ali palavras cristãs, aquilo que Cristo ensinava, mas porque a forma que ele falava ali, como por ser um morador da Galileia, ele tinha um sotaque peculiar daquela região, então as pessoas percebiam, e os seguidores de Cristo, a maior parte, eram os seguidores que conviviam com ele ali na região da Galileia. E daí, por causa desse sotaque, dessa forma de falar, as pessoas perceberam que ele era um dos seguidores de Cristo. E o que isso tem a ver conosco hoje, Eu e você não estamos agora aqui numa situação em que estão apontando o dedo para nós e falando: você é um deles, você está seguindo a Cristo. Não tem ninguém fazendo isso. Mas esse versículo, isso acho que lá no ano de 2014, 12, 13, 14, já me veio à cabeça e me chamou a atenção. E eu já ministrei uma palavra semelhante a essa que eu vou pregar hoje. Aqui. Esse versículo me chamou a atenção porque disse que o modo de falar de Pedro denunciava que ele conhecia Cristo. E agora, cabe a mim e a você a pensar: o que existe em mim e em você que o mundo olha e fala: você é um cristão?
o que existe em mim e você para que o seu vizinho que te conhece ano após ano, e você talvez nunca falou que era evangélico, você nunca ligou os louvores no maior volume enquanto lavava a louça, então seu vizinho nunca percebeu nada disso, mas qual foi a atitude que um dia ele parou e falou com você e falou: você é cristão? Já ocorreu isso com você? Porque na minha conversão, né, eu me converti e a primeira coisa que eu fiz foi mudar da minha casa. Minha mãe está ali no fundo, né? Virei crente. Aí eu de vez de ficar em casa, falei, vou embora. E fui embora, né? Fui morar na casa da minha tia, porque lá só tinha crente. E eu queria mudar a minha vida. E no meu bairro, onde eu nasci, os meus amigos não eram cristãos. Os meus amigos, eu já disse aqui uma vez, os meus amigos de infância, muitos deles se tornaram traficantes. Muitos deles já não estão mais vivos, ou estão presos. E muitos deles também se deram bem. Mas boa parte deles, daqueles que moravam ali no bairro onde eu nasci, muitos deles não viveram aquilo que Deus planejou e sonhou para a vida deles. Então uma coisa que eu fiz foi me afastar dali. Minha mãe autorizou, até abençoou bastante. Ela me sustentava, mesmo não morando na casa dela, ela me sustentava. E com o passar do tempo, eu voltei para casa. E eu voltei para os mesmos amigos, no mesmo bairro, no mesmo lugar. Só que quando eu voltei, no mesmo grupo de amigos que eu tinha, a primeira coisa, naquelas semanas em que eu voltei, ele falou: tem alguma coisa diferente em você. Você não é igual como era antes. E isso me alegrou muito. E eu nem sabia dessa passagem dessa forma da Bíblia. Mas aquilo me alegrou, porque demonstrou que houve uma mudança, houve uma ruptura daquilo que eu era antes e aquilo que eu me tornei a partir de Cristo. E isso alegrou meu coração. E isso me deu a oportunidade de testemunhar do Senhor da minha vida, que é Jesus. Então, as minhas atitudes, quando eu retornei para aquele local aonde praticamente eu cresci, eu vivi minha vida inteira, a minha atitude diferente por causa de Cristo denunciou que Cristo habitava em mim. E por causa disso eu pude falar do amor de Deus. E eu deixo isso bem claro e forte, tem que queimar nos nossos corações, porque nos dias de hoje as pessoas ainda estão procurando cristãos, as pessoas ainda estão procurando lugar para ter auxílio, as pessoas ainda estão procurando um refúgio, as pessoas ainda estão procurando alguém que possa contar os seus problemas, e os seus problemas não vão ser levados para frente como forma de fofoca, ou para falar: você viu como está fulano? Não, as pessoas estão procurando alguém que eles possam contar os seus problemas, e você falar: vamos orar? Existe um caminho, existe uma solução, que é Cristo. Elas estão procurando essas pessoas, mas talvez neste mundo, nessa geração, são poucas as pessoas que conseguem, com o seu jeito de falar, com o seu jeito de andar, com a sua forma de viver, tratar a sua família, tratar os seus filhos, tratar os seus vizinhos, tratar seus amigos, aqueles com quem você não se dá bem. E as pessoas não estão percebendo que Cristo vive nela, que Cristo faz morada nessa pessoa. E isso é algo a se pensar. Por que as pessoas não estão, se você se enquadrar nisso, por que as pessoas não estão percebendo que eu sou de Cristo? E começa a refletir. Porque a palavra do Senhor diz no livro de Romanos, capítulo 8, que a criação geme e aguarda com dores, com grande expectativa e com dores de parto, pela manifestação dos filhos de Deus. E o apóstolo Paulo diz, né, que como ouvirão se não há quem pregue? Se a sua vida não está pregando que você é de Cristo, algo está muito errado na sua vida. Algo está muito errado na minha vida, se a minha vida não estiver pregando, as minhas atitudes, as minhas ações não estiver pregando que eu sou de Cristo, e as pessoas não conseguirem enxergar Cristo, eu estou me distanciando do Evangelho. E Pedro, né, ele teve
A sua conversão foi uma conversão longa, porque ela durou os 3 anos e meio do ministério de Jesus, para quando Jesus morrer e ressuscitar, ele ter a verdadeira conversão, a verdadeira história, a vida mudada. Pedro, ele andou 3 anos e meio, seguindo a Cristo, sendo aquele grupo seleto de 3 discípulos, que quando Jesus ia orar, vem cá Pedro, vem cá João, vem cá Tiago, eu vou orar, vem orar comigo. Ele era do grupo, mas a verdadeira mudança da vida dele só aconteceu após a morte e ressurreição do nosso Senhor, quando Cristo foi glorificado, como diz a palavra do Senhor. E Pedro, ele tinha uma coisa que talvez muitos de nós temos. Pedro sempre era o primeiro a falar. Se falava mal, ele já se defendia. Se era para falar alguma coisa de boa e proveitosa do reino de Deus, ele também era o primeiro a falar. Se você olhar na palavra do Senhor, ele diz assim, né? Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Foi Pedro que disse, quando Jesus perguntou: o que vocês acham que eu sou? Né? E também Jesus perguntou mais outra vez, e ele falou: para onde, e vocês não vão embora? E Pedro disse: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Então Pedro, ele tinha momentos ali que ele estava cheio, andando com Cristo, e entendia o caminho, entendia a verdade, entendia a vida, mas ainda estava imaturo. E também logo em seguida, depois de dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, quando Cristo disse: olha, eu vou ser entregue à morte, ele falou: não, Senhor, jamais permitiremos isso. E ali o Senhor disse: afasta-te de mim, Satanás. Pedro estava em transformação, mas quando Cristo Jesus morreu e ressuscitou e veio ter com ele ali na praia e perguntou: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Ele disse: eu amo, Senhor, então apacenta as minhas ovelhas. Perguntou 3 vezes. E Pedro entendeu que a vida dele tinha que ser renunciada para viver aquilo que Cristo tinha projetado para ele. E a primeira palavra que Cristo disse para ele: olha, você é pescador, mas a partir de agora você vai ser pescador de homens. E Pedro, ele participou de uma pesca maravilhosa, diz a palavra do Senhor, em que ele puxou as redes e elas estavam a ponto de se rasgarem. E a palavra do Senhor diz que quando Pedro pregou, depois de serem cheios do Espírito Santo, ele pregou e mais de 3.000 homens, vidas se converteram com uma pregação de Pedro. Porque Pedro entendeu que ele tinha que viver para Cristo. E ali, a partir daquele momento, as atitudes de Pedro, a partir desse encontro com Cristo ali na praia, as atitudes de Pedro sempre demonstravam que ele era de Cristo. Quando ele estava na porta do templo, passando, o homem pediu esmola, ele e João. E ele falou: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. E ali ele demonstrou que ele tinha o poder de Deus sobre a sua vida. Demonstrou o mesmo poder que Cristo operou milagres estava sobre Pedro, porque agora nesse momento Pedro estava cheio do Espírito Santo do Senhor. E Pedro foi um seguidor de Cristo, que andou neste mundo, e nós encontramos a história dele no livro de Atos, e transbordou do poder de Deus. E quando ele morreu crucificado de cabeça para baixo, demonstrando a sua submissão ao seu Senhor. Então tudo na vida de Pedro, após aquele momento de encontro com Jesus, denunciava que ele andava com o Senhor. Agora nós temos o apóstolo Paulo que diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E eu sempre penso que esse versículo, o apóstolo Paulo tenta facilitar para nós, para que nós possamos viver conforme foi Cristo. Ele falou: olha, se vocês acham que está um nível muito alto imitar a Cristo, olhem para mim, eu era pecador como vocês. Paulo consentia na morte de Estevão. Paulo, talvez não, né, como diz, né, não existe pecadinho e pecadão, mas se for só os pecados de Paulo, foram pecados muito graves. Ele ajudava a destruir aqueles que eram cristãos, matava, ele consentia nas mortes dos cristãos. Mas quando ele teve um encontro com o Senhor, e as escamas caíram dos seus olhos, e então ele
teve a revelação de quem é Jesus, o Senhor a quem ele perseguia, ele mudou a história da sua vida. E ele já não era mais aquele que perseguia a Cristo e nem aquele que perseguia aqueles que buscavam o Senhor. Mas ele se tornou aquele que era perseguido em nome do Senhor. E Paulo fez milagres, fez curas, fez sinais, e tudo isso apontava para um homem que buscava a Deus e que servia ao Senhor. Quando ele entrou naquela cidade e aquela mulher estava profetizando: olha, esses são 2 homens de Deus, e eles ali repreenderam e expulsaram o espírito maligno. Eles não se importaram com a reputação e com o que iria acontecer com eles, mas antes ele decidiu que o poder de Deus fosse manifesto e aquela mulher fosse liberta. E isso denunciava que ele era de Cristo. E isso mostrava que Paulo era de Cristo. Ele não se importava com o que ele teria que sofrer por amor de Cristo, mas o que importava era que o reino fosse pregado. E às vezes eu e você olhamos para alguém da nossa família e vemos que ela está caminhando a passos largos para o inferno, e ficamos: se eu falar de Jesus agora para ela, talvez ela nunca mais fale comigo. Se eu falar de Jesus para ela, talvez ela nunca mais vai querer vir na minha casa. Se eu falar de Jesus para essa pessoa, talvez nada vai dar mais certo no nosso relacionamento. E eu falo para vocês, eu já vivi esse dilema. E eu preferi não viver com ele. Eu preferi talvez perder o relacionamento, preferi talvez perder a amizade, mas falei de Cristo, porque Cristo tem que ser pregado, porque a palavra do Senhor diz que eu e você, nosso papel é pregar sobre o Evangelho, pregar sobre Cristo. Quem age para que a pessoa se converta, para que a pessoa seja transformada, é o próprio Cristo. A palavra do Senhor diz que quando ele enviou os 70 foram lá, agiram em nome do Senhor, oraram, expulsaram os demônios, pregaram o Evangelho. E diz a palavra do Senhor: e eles foram aonde Cristo iria passar mais tarde. Eles foram fazer a obra, mas quem ia passar lá? O dono da obra. Ele ia resolver o problema, ele ia sanar as dores, ele ia curar de uma forma verdadeira, porque ele ia tratar da alma, do coração, do espírito do homem de volta para com Deus. E eu e você, por amor ao Evangelho, nós temos que falar, pregar o Evangelho, nós temos que insistir. Apóstolo Paulo e Pedro, eles foram presos tantas vezes por pregar o Evangelho, mas eles não se importaram com as dores e com as perdas que teriam em suas vidas. Eles se importaram em pregar o reino de Deus, porque cabia a eles serem conhecidos como homens de Deus e anunciar o poder de Deus. E eu e você, às vezes nos preocupamos com isso. Eu falo isso, eu vivi isso muito com meu pai. Minha mãe está ali. Uma vez ela estava comigo, eu só pedi: pai, posso orar por você? Meu pai saiu resmungando, xingando, montou na bicicleta e foi embora. Uma vez fui falar de Cristo e ele falou: eu não quero ouvir. Mas teve uma vez que ele teve que ouvir. Teve uma vez em que ele teve que ficar lá e ouvir. E a palavra do Senhor diz no livro de Ezequiel que é o dever daquele que é o atalaia, daquele que é o vigia, anunciar a palavra de Deus. E diz assim: eles quer que ouçam ou deixe de ouvir, você deve pregar, você deve anunciar. Eles quer que ouçam ou deixe de ouvir, você deve anunciar a palavra do reino. E você deve falar: o inimigo está vindo, mas o Senhor está aqui para te livrar. O Senhor está aqui para transformar a sua vida. E se eu e você queremos demonstrar que somos filhos de Deus, nós temos que andar conscientes de que temos que cumprir a vontade do Senhor. E esses 2 homens que eu citei estão no Novo Testamento. Jesus já tinha vindo, se manifestou a eles e eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. O que eu nunca tinha feito junto com essa palavra era usar o Velho Testamento, que agora está aqui com Josias. Josias era um homem de Deus. A palavra do Senhor, lá no livro de Crônicas, daqui a pouco nós vamos abrir, diz que ele começou a reinar com 8 anos de idade. Josias, assim como Ezequias, o seu pai não servia ao Senhor. O seu pai não servia o Deus de Davi. Mas Josias, muitos reis antes dele, o Senhor enviou um profeta para profetizar sobre Josias.
E o rei que me fugiu a cabeça na última pregação era esse, Jeroboão. Jeroboão, ele foi o quarto rei de Israel. Quarto rei. Após o reino dividido ali com Roboão, Jeroboão começou a reinar. E desde o primeiro dia em que reinou, ele só fez aquilo que o Senhor não aprovava, que o Senhor não se agradava. E ele trouxe sacerdotes de outras nações para ser adorado ali. Baal, adorado Moloque. Ele colocou ali altares em vários lugares, em várias regiões de Israel, para que o povo fosse lá adorar. E a palavra do Senhor diz que quando ele fez isso, aqueles que eram sacerdotes e levitas, que ficaram ali com as 10 tribos de Israel, eles pegaram e se debandaram e foram para Jerusalém, junto com Roboão, rei de Judá. E vendo o pecado de Jeroboão, que você vai ver em todo o livro de Reis, não houve um rei mais perverso do que esse, porque a palavra do Senhor diz, e eles andaram nos caminhos de Jeroboão, e eles andaram no caminho de Jeroboão, e daí vai trocar, vai acabar a família de Jeroboão reinando sobre o trono de Israel, e vai vir uma nova família, e daí naquela família fala assim, e eles andaram no caminho de Jeroboão, porque era um caminho perverso. E daí Deus levantou um profeta, e esse profeta é o profeta que não tem nome, a Bíblia diz que é o homem do Senhor. E esse profeta profetiza sobre Josias, e disse que ele iria restaurar o altar. Livro de Crônicas, capítulo 34, daqui a pouco eu leio, vai apresentar Josias, o rei que adorou ao Senhor. Eu quero falar 4 detalhes do governo de Josias antes de eu ler. Com 8 anos de idade ele começou a reinar sobre a nação de Judá. Israel já tinha sido levado para o cativeiro. Já não existia mais governo sobre a nação de Israel. Só havia o reino do sul e o reino do norte estava ali com alguns remanescentes, em que o rei da Síria não tinha levado para o cativeiro. E ali no meio da nação de Israel como um todo, só existia naquele momento como governador Josias. E Josias tinha 8 anos de idade e começou a reinar. Com 16 anos, ele começou a buscar ao Senhor. Com 18 anos, com 8 anos de idade começou a reinar. Com 12 anos, ele começou a buscar o Senhor. Com 18 anos, ele começou a restaurar o templo. E fez a Páscoa, como nunca tinha sido feito desde os tempos de Moisés. Desde os tempos de Josué, perdão. Então, no período de reinado de Josias, ele começou a governar com 8 anos. E ali ele foi instruído, e com 12 anos ele decidiu, eu vou buscar ao Senhor de todo o meu coração. E é aqui que eu quero ler com vocês. Diz assim no versículo 1 do capítulo 34. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova, e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita e nem para a esquerda. E no 8º ano, com 16 anos, perdão, no 8º ano do seu reinado, sendo ainda jovem, ele começou a buscar a Deus. Até aqui. Josias começou a reinar com 8 anos de idade. Que autoridade tem uma criança de 8 anos? Que autoridade tem a pessoa? E colocaram uma coroa sobre ele e falou, tá vendo isso aqui? Esse território é seu. Mas o território que vem depois, que é Israel, agora também é seu, porque não tem ninguém para governar. E com certeza ali ele precisou de tutores. E esses tutores o ensinaram a maneira em que ele deveria andar. Mas com 16 anos, ele optou em falar. Ele poderia falar assim, eu vou viver a minha maneira. Mas ele optou buscar Deus. Se nós fizermos um contraste com Roboão, quando começou a reinar depois de Salomão, Roboão ele foi buscar conselho com os homens sábios, com os mais velhos, e falou, olha Roboão, para que o povo goste de você, acate os pedidos dele.
E daí Roboão ouviu aqueles conselhos dos mais velhos e disse: não gostei não, não é o que eu quero. Daí ele foi lá nos amigos deles, os mais jovens, cheio de experiência, né, igual ele. Falou assim: não, se o dedo do seu pai Salomão era pesado, fala para eles que o seu dedo mindinho é mais pesado ainda, porque ele buscou conselhos aonde não devia buscar. Josias provavelmente foi ali criado pelos sacerdotes, e os conselhos eram que ele deveria buscar ao Senhor, que ele deveria ter um encontro com o Deus de Davi, que ele deveria ter um encontro com o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, de Josué. Ele deveria ter esse encontro. E a palavra do Senhor diz que ele não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. E isso denunciava, como na vida de Pedro e como na vida de Paulo, que ele tinha um Senhor, que ele tinha um Deus, que ele tinha aquele a quem ele podia se refugiar e confiar, e quando ele necessitasse de alguma coisa, ele iria recorrer ao Senhor. Se você continuar lendo o capítulo 34, você vai ver um momento em que ele falou assim, com os 18 anos, disse: olha, pega o ouro e a prata que foi arrecadado e leve para o templo para que seja usado para restaurar o templo. E esses homens foram lá sobre essa missão de levar esse dinheiro, esse ouro, essa prata. Chegando lá, um dos sacerdotes encontrou um livro, diz a palavra do Senhor: achamos um livro. E eles leram aquele livro e viram que era o livro que o Senhor deixou escrito por Moisés. Era a lei. E eles falaram: levem para o rei o mais rápido. E o rei viu a lei. E quando ele viu, abriram e leram a lei para ele, ele falou: quão distante nós estamos dessa realidade, quão distante nós estamos dessa palavra. E a palavra do Senhor diz que ele rasgou as suas vestes e se humilhou diante do Senhor. Se nós queremos ter as qualidades, as características de Cristo, nós temos que olhar para a Bíblia, assim como Josias olhou para a lei que tinha sido escrita por Moisés e ver o quão distante nós estamos. E da mesma forma, nos humilharmos, nos sujeitarmos debaixo das potentes mãos do Senhor. E dizer: Senhor, nós estamos andando desalinhados com a Tua palavra, mas queremos nos aproximar e viver conforme o Senhor a declarou, porque na Tua palavra diz que eu só posso ser o seu amigo se eu fizer o que o Senhor manda. Eu só posso ser chamado filho de Deus se eu entender que essa palavra diz que Jesus Cristo morreu por mim, sendo eu ainda pecador, para que eu pudesse ter a vida eterna. E nós estamos nos deparando como o rei Josias, e as pessoas estão sendo apresentadas à Bíblia, mas a sua vida não tem sido moldada, não tem sido mudada, não tem sido transformada. As pessoas olham para a Bíblia, e a Bíblia hoje virou mais um objeto qualquer dentro dos seus lares, das suas casas. Quantos evangélicos, né, nesse Brasil, em que é um país que é chamado de cristão, um país cristão ainda, e tem Bíblia na sua casa, mas não lê um capítulo sequer. Quantas casas já entramos e a Bíblia parece a lista telefônica, a página realmente já está amarela, está aberta no Salmo 91 e nunca ninguém mais mexeu nela. A Bíblia é sagrada, ela é tudo para mim, mas nunca virou uma página. Nunca falou assim: deixa eu ver o que ela diz para mim. Porque quando Josias, mesmo andando no caminho do Senhor, mesmo se ali já falando assim: agora eu pertenço a Deus, não se desviando de como andou Davi em fidelidade ao Senhor, quando ele se deparou com a palavra de Deus, com a lei que Moisés deixou, ele falou: ainda estamos distantes, ainda falta muito em nós. E nós estamos olhando para a Bíblia e estamos achando que somos super crentes. A igreja dessa atualidade olha para a Bíblia e acha que é super crente. Já aceitei Jesus, estou tranquilo, já vou para o céu. Estão andando como assim: só o que precisamos é ir para o céu. Não,
Nós precisamos marcar essa geração. O livro de Atos, ele ainda está sendo escrito. Ele não termina, como eu disse, para o ministério de louvor. Ali quando Paulo ele sofre um naufrágio e é picado pela víbora. Não, o livro de Atos ele continua. A história dos apóstolos, as histórias dos cristãos, as histórias daqueles que vão anunciar o reino de Deus ainda está acontecendo nessa atualidade. A palavra do Senhor diz assim que céus e terra passarão, mas a palavra dele jamais passará. Então, porque eu e você, porque a igreja do Senhor não está anunciando o reino de Deus da maneira que deve ser, não se importando com as nossas vidas, mas se importando que o reino seja pregado, se importando que a palavra de Deus seja anunciada, se importando que Cristo Jesus apareça e que nós diminuamos, como disse João. Falta muito ainda em nós, mas nós olhamos para a palavra do Senhor e já achamos que estamos completos, que já alcançamos tudo, e não. Tem palavra de Deus aqui que você precisa olhar e falar assim: eu preciso viver isso da maneira que o Senhor disse que eu devo viver. Porque eu vivo em parte. Eu vivo só a sombra daquilo que eu deveria viver. Mas Cristo tem a plenitude. E Josias aqui no Velho Testamento, ele não tinha ainda referência de Cristo, mas ele tinha referência de Deus. Deus deixou ali a sua doutrina, a forma de viver. Deus deixou ali em sua lei aquilo que era culto, e deixou as leis morais e civis ali para que o povo de Israel vivesse. Deixou ali a doutrina: ó, é dessa forma que vocês vão me adorar. É dessa forma que vocês vão viver como sociedade. E é dessa forma que vocês vão se relacionar. Deus deixou tudo isso. E quando Josias se deparou, ele disse: não, precisamos mudar a nossa postura. É chegado o tempo de mudarmos as nossas posturas e nos transformarmos naquilo que Paulo disse: ser verdadeiros imitadores de Jesus. Jesus, ele não vivia o evangelho em partes. Josias, quando viu essa palavra, ele não quis viver a lei em partes, ele quis cumprir, ele quis viver aquela palavra. E tanto é que Josias, o que ele fez? Simplesmente ele falou assim: olha, procura um profeta, procura um homem de Deus, para que ele nos fale o que está escrito neste livro, para que ele nos revele. E daí levam para a profetisa, o nome dela era Ruda. E Ruda ali diz: olha, avisa para o homem que te enviou, o rei, diz para ele assim: ó, eu ainda vou vir destruir, levar a nação de Judá para o cativeiro, por causa dos pecados de Manassés, diz a palavra do Senhor. Porque as atitudes do pecado de Manassés ainda iria vir sobre a nação de Judá. Porque o pecado, ele sempre vai ter que ter o seu retorno. É uma semente lançada, vai dar o seu fruto, e você vai ter que colher desse fruto. E viria sobre a nação de Judá. Mas ele disse: fala para Josias, porque ele se humilhou diante de mim, porque ele viu, olhou para a minha palavra e desejou cumpri-la. Eu não vou fazer no governo dele, e no reinado dele ele terá paz. Tudo que Israel e Judá não tinha naquele momento era paz quando ele reinava. Porque Israel já tinha virado um caos, já tinha sido levado para o cativeiro. E Judá já estava ali com o seu inimigo iminente. Ele falou: ó, já estamos chegando na fronteira, já estamos à porta, ó, já tomamos isso aqui tudo, você acha que esse pedacinho que sobrou a gente não vai levar? E daí Deus agiu de forma poderosa, porque Ele decidiu viver como o Senhor desejava. Nós queremos ter transformações nas nossas vidas, transformações poderosas, uma vida de paz, uma vida de prosperidade, uma vida cheia da certeza do poder de Deus sobre as nossas vidas. Mas para isso acontecer, eu e você temos que andar nos caminhos do Senhor de forma verdadeira, olhando para a Bíblia e falando: eu ainda não estou vivendo isso, mas eu quero viver. E mudando a sua história em relação àquilo que você não vive. Pense aí no seu lugar, quando você for para sua casa, aí na sua casa, o que eu tenho feito para que as pessoas percebam que eu sou de Cristo? Eu tenho olhado para a Bíblia e falando: eu quero viver o que está contido nela? Porque Josias decidiu. A palavra do Senhor diz que Josias, ele cumpriu a profecia que eu li agora no começo da pregação. Ele destruiu o altar,
Ele foi lá nos cemitérios onde estavam os sacerdotes, pegou aqueles ossos e queimou sobre aquele altar, cumprindo a palavra de Deus. A palavra do Senhor diz que ele chegou num lugar e ali estava, acho que acho não, né? Certeza, não pode ser de Elias, que Elias foi assunto aos céus, né? Era o sepulcro ali de Eliseu. E ali ele falou: o que tem aqui? Aqui é o do profeta Eliseu. Ele falou: então não mexa nesse sepulcro, porque era homem de Deus. E a palavra do Senhor diz que ele não mexeu em nenhum sepulcro de homens de Deus, de profetas e homens de Deus que estavam ali naquele lugar. Mas os profetas de Baal, mas ali os sacerdotes de Moloque e os altares, ele destruiu. Eu e você, como Josias, temos que aprender a destruir altares. Altares que colocamos em nossas vidas, que não são dedicados a Deus. A palavra do Senhor diz que nós devemos, aquele que ama mais pai, mãe, filho, esposa, periquito, papagaio, mais do que a mim, não é digno de mim. Mas aquele que me ama, mais do que todos estes, é digno de mim. Aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. E Josias estava cumprindo a palavra do Senhor, estava seguindo a palavra do Senhor, conforme o Senhor tinha profetizado, conforme a lei do Senhor. E ele sabia que existia apenas um altar, e esse altar devia ser dedicado apenas a um Senhor. E esse é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, de Isaac, o Deus de Abraão. E ali ele começou a adorar somente ao Deus vivo. Como eu ministrei na outra vez, Ezequias já tinha destruído os altares, mas eles foram levantados de novo. Eles foram levantados, porque a nação de Judá, assim como a de Israel, se o rei não seguia o Senhor, se os princípios de Deus não estavam à frente daquela nação, a nação se desviava. Aqui no Brasil, se o governante não tiver os princípios de Deus, a nação se desvia. Mas se eu e você orarmos e clamarmos a Deus, o Senhor começa a transformar a região da sua casa. O Senhor começa a transformar a sua família. E Deus precisa, para fazer um avivamento e uma transformação numa cidade, Ele não precisa de muita gente, Ele só precisa de uma. E essa pessoa é você. Essa pessoa sou eu. Na Rua Azusa Ele só precisou de um homem orando, para que outras pessoas enchessem aquele lugar e começassem a orar e serem transformados. Ali na pregação de Pedro, Ele só precisou que Pedro abrisse a boca. Depois do povo estar orando, falando em línguas, e cada um ouvindo as grandezas de Deus através dos homens, e Pedro pregou, e daí 13.000 homens se converteram. Deus precisa de uma pessoa. Deus precisou de Josias para mudar aquela geração, aquele momento de Judá. E a palavra do Senhor diz que ele destruiu altares, e ele percorreu toda a nação de Judá e de Israel. Eu e você temos que olhar para as nossas vidas e ver tudo que está errado, destruído, que fugiu do controle de Deus, e falar: não, vamos restaurar isso, vamos tirar as coisas erradas e falhas, vamos destruir, e vamos colocar um altar aqui, um altar para o Deus vivo. Josias fez isso naquela cidade, naquele país. E a palavra do Senhor diz que ele foi ali em Benjamim, em Judá, e foi em Manassés. Ele começou a passar nas regiões e começou a transformar aquele lugar. Quais as mudanças você tem feito na sua vida? Você tem olhado para aquilo que você domina, para aquilo que você, em teoria, governa, né? Porque nossas vidas é de Deus, então quem tem que dominar é o Senhor. Mas ali onde você não deixou Ele ainda governar, que está falho, você tem que olhar para essa região e falar assim: não, a partir de agora, esse lugar é de Deus. Existem cantinhos escuros, existem lugares secretos ali que você acha que ninguém está vendo, mas Deus já conhece. E você tem que apresentar para Deus e falar: Deus, esse lugar aqui é seu, pode governar. Assim como o Senhor já governa naquele outro lugar, naquela outra parte do meu sentimento, naquela outra parte onde eu me desprendi para que o Senhor reinasse. Você tem que olhar para a sua vida e destruir os altares que não são dedicados a Deus.
em que você deixou que outra pessoa governasse, em que você deixou que os seus sentimentos governassem, aonde você deixou sem que ninguém fizesse nada no limbo. E você tem que falar: agora esse lugar é de Deus, Ele tem o controle. E Josias restaurou a Páscoa. E a palavra do Senhor diz que ninguém tinha feito isso como ele fez, desde os tempos de Josué. Nem no tempo dos juízes, nem com os reis, ninguém celebrou a Páscoa como ele celebrou, nem Davi. Porque ele entendeu: primeiro o reino de Deus, primeiro as coisas de Deus. E Josias foi um rei que teve paz em todo o seu reinado. Ele teve paz, porque ele andou de forma fiel ao Senhor, entendendo que ele precisava mudar aquilo em que a palavra de Deus dizia que estava errado. Eu e você precisamos sim olhar para Jesus e falar: eu quero ser como o Senhor. E depois de falar eu quero ser como o Senhor, você tem que pegar a Bíblia e se moldar conforme a Bíblia. Porque a palavra de Deus diz assim: no princípio era a palavra, ou o verbo, e o verbo era Deus. O Senhor diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é a palavra? É o próprio Cristo. Ela foi anunciada para nós desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse. Ela é anunciada como o próprio Cristo, como o Senhor das nossas vidas. Se eu viver o que a palavra diz, eu estou vivendo Cristo. As pessoas querem viver versões de Cristo. O Cristo do poder, o Cristo do milagre, o Cristo que cura, o Cristo que fala do amor, o Cristo, talvez o Cristo lá do templo que chega quebrando tudo, mas não pecando. Ele quebra tudo porque estava errado e coloca as coisas no lugar. As pessoas querem viver parte de Cristo, mas Cristo está nos chamando para viver a totalidade do Evangelho, para viver a palavra dele. Você tem que ser o Cristo que vai chegar ali aonde estão celebrando um Deus iníquo e falar: não, aqui não se celebra o Deus iníquo, aqui celebra o Deus vivo, e colocar aquele lugar abaixo como ele fez, mas anunciando a Cristo. Mas você também deve chegar no meio da multidão e vai chegar lá alguém clamando por um milagre. Você vai falar assim: qual é o seu problema? E você vai falar assim: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Você tem que ser aquele que vai olhar para as pessoas com um olhar de misericórdia e vai dizer: Pai, perdoa. Perdoa. Como Estevão disse, né? Perdoa porque eles não sabem o que fazem. Ali Estevão estava refletindo quem? Jesus. Ele estava refletindo Jesus. A misericórdia, o perdão. Paulo, quantas vezes ele se submeteu a açoites, a palavra do Senhor, porque eu me recordo são duas, mas acho que teve mais vezes em que a palavra do Senhor diz assim, que ele apanhou, né, ele sofreu chicotadas por causa da pregação do Evangelho, 39 chibatadas, 40 menos uma, como diz algumas versões, por causa do Evangelho. E eu e vocês estão com medo pensando: se eu falar de Jesus, ele não vai mais falar comigo. Se eu falar de Jesus, eu vou perder esse relacionamento. E Paulo, ele sofria na sua própria carne. Josias estava ali no meio de uma geração que ainda estava vivendo constantemente em meio ao pecado, e ele começou a buscar e viver a mudança de Deus. E ele falou assim: olha, isso serve para mim, mas toda a nação vai viver. Daí chegou para os sacerdotes e para os levitas e falou: olha, coloca tudo em ordem, porque nós vamos celebrar o Deus vivo. E daí chamou a nação de Judá e a nação de Israel e falou assim: olha, coloca tudo em ordem, porque agora nós vamos celebrar a Páscoa, vamos celebrar ao Senhor que nos tirou do cativeiro. E colocou tudo em ordem. E eu nesse tempo, talvez pensando: o que eu vou fazer? Coloco tudo em ordem? Ou deixo como está para ter um bom relacionamento com as pessoas? Eu decidi colocar tudo em ordem. Eu decidi ter um bom relacionamento para com Deus, porque um bom relacionamento para com Deus vai transformar a vida do meu vizinho. Mas um bom relacionamento com o meu vizinho não vai transformar nem a minha história nem a vida do meu vizinho. Se eu for amigo de Deus, a Bíblia diz que eu sou a luz do mundo e eu sou o sal da terra. Agora, se eu não for amigo de Deus, o que eu vou ser? Mais um vagando com passos largos para o inferno.
Se você como igreja do Senhor, como Cristo, sendo o seu Deus, não entender que você deve viver o Evangelho, você vai falhar, falhar e falhar. Então, que hoje você saia com essa palavra. O que denuncia que você é de Cristo? O que denuncia na sua vida? Fala bem alto e grita bem alto para as pessoas que te conhecem que você é de Cristo. Se você não encontrar nenhum adjetivo e nenhuma atitude sua, você precisa olhar para a Bíblia como olhou Josias e falar: preciso consertar, preciso mudar, pois não estou vivendo tudo que a Bíblia diz que eu devo viver. Para encerrar, tem uma música da Fernanda Brum, né, que eu sempre falo que é para mulheres, né? Porque ela fez para mulheres, mas ela diz assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu vou aonde a Bíblia diz que eu vou, e eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Não sei se eu falei na ordem que ela canta, eu acho que é o contrário: eu tenho, eu vou e eu sou. Mas, enfim, se nós formos o que a Bíblia diz que somos, se nós tivermos aquilo que a Bíblia diz que temos, e se nós irmos aonde a Bíblia diz que devemos ir, você pode ter certeza que essa geração vai ser transformada. Então, que eu e você possamos ter em nós atitudes que denunciem que nós somos de Cristo. Assim como Pedro foi encontrado lá em Jerusalém, quando Cristo ia ser crucificado, como alguém que era da região da Galileia e era seguidor de Cristo. Que as pessoas olhem para você e falem: olha, esse seu jeito de falar é de cristão. Esse jeito de andar e de falar, e o seu jeito de andar é de cristão. O seu jeito de ouvir as pessoas é de cristão. O seu jeito de estender as mãos é de cristão. O seu jeito de repreender é de cristão. O seu jeito de falar as verdades é de cristão. O seu jeito de viver é semelhante ao de Cristo. Porque esse é o desejo da palavra de Deus, que eu e você sejamos semelhantes ao nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. E que esse seja o seu jeito de viver, como Cristo viveu. E vamos orar ao Senhor agora. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, nós nos deparamos aqui, ó Pai querido, conforme a Tua palavra. Pai querido, nós olhamos para o Senhor, Pai querido, e encontramos o livro como achou Josias. E agora nós estamos diante dele falando: Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos, Senhor, porque nós queremos restaurar, destruir os altares, ó Pai querido, que foram ali, ó Pai querido, levantados para outros deuses, altares que foram levantados para o nosso próprio ego, altares que foram levantados para que os nossos sentimentos fossem priorizados. Nós queremos destruir agora, Pai querido, porque o altar que queremos restaurar é o altar verdadeiro de adoração, que é o altar onde Cristo é o Senhor, aonde o Senhor reina, aonde as nossas vidas é declarada que dependemos de Ti. Esse altar sim nós queremos levantados diante de Ti. Esse altar nós queremos declarar, Pai querido, que é Teu. Porque não existe outro Deus em nossas vidas senão o Senhor. Deus, nos ensina, Pai querido, a andar, Pai querido. Nos ensina a olhar para as nossas vidas, assim como andou Josias sobre a nação de Israel e de Judá, e viu ali o que estava errado e consertou e destruiu aquilo que não devia ter. Pai querido, que nós possamos olhar para as nossas vidas, assim como fez Josias, e olhar aonde o altar está equivocado, aonde o altar não é de Deus, e destruí-los. Que nós possamos olhar para as nossas vidas e falar: aqui aonde Deus não reinava porque não permitia, agora esse lugar é de Deus. Aqui aonde o amor de Deus não entrava, não reinava, agora esse lugar entra o amor de Deus. Aqui aonde só existia a inveja, aonde só existia a amargura, agora nós deixamos entrar a paz, a alegria, o amor de Deus, o poder de Deus, a transformação que só o Espírito Santo de Deus pode fazer. Ah, Senhor, aquele quartinho escuro, imundo, onde estavam ali os nossos pecados, que o Senhor, ó Pai querido, agora possa ver ele sendo destruído por causa da mudança de atitude, porque achamos o livro, porque achamos a Tua palavra, porque achamos o Senhor, ó Pai querido, que tira o pecado do mundo, porque é assim que o Senhor é conhecido.
Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Deus Todo-Poderoso, que o Senhor possa avançar em nossas vidas e tome o seu lugar. O lugar, ó Pai querido, onde o Senhor reina, aonde o Senhor estabelece o teu trono, aonde o Senhor governa, aonde o Senhor fala, aonde o Senhor age. Deus, que em nós, ó Pai querido, só haja espaço para que o Senhor governe. E que tudo, ó Pai querido, que fazemos, tudo que pedimos, tudo, Pai querido, que pensamos em andar, nós possamos falar dessa maneira que o Senhor andaria. Então nós vamos andar, nós vamos agir, que nós possamos olhar para as nossas vidas e olhar para a tua palavra e falar: é dessa maneira que o Senhor disse que eu devo fazer, então eu vou fazer, olhando para o autor e consumador da nossa fé, o nosso Senhor Jesus. Pai, que o Senhor levante nessa geração nós, as nossas vidas, ó Pai querido, como homens e mulheres semelhantes a Jesus, imitadores de Jesus, que se importam com que o seu reino seja pregado, que a sua palavra seja pregada, que o seu poder seja anunciado, porque nós sabemos que só assim haverá transformação para essa nação. Então, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Pai, porque sabemos que o Senhor está disposto a transformar as nossas vidas, segundo a tua palavra, e nós vamos ao encontro dela, porque nós somos o que a sua palavra diz que somos, nós viveremos aquilo que a sua palavra diz que vamos viver, Pai querido, e iremos aonde o Senhor nos ordenar, porque o Senhor é o Deus das nossas vidas. Em teu nome, Jesus, que eu oro e agradeço. Amém e amém. Glória a Deus.